Irmãos, vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos proporcionou até agora. Pedimos que o Senhor nos purifique com o sangue de Jesus Cristo, para que o Teu Santo Espírito tenha completo acesso ao nosso coração e à nossa mente, que mediante muitas lutas, vitórias e às vezes algumas derrotas, vem para cá muitas vezes preocupado com toda a sobrevivência que temos que dar conta. Mas o mais importante para nós é buscar o Teu reino e a Tua justiça, como está escrito no Evangelho de Mateus. E eu sei que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Acrescenta para nós, ó Deus, nesse momento, o Teu Santo Espírito, nos orientando nesta palavra, nos animando, nos reanimando para continuarmos a caminhada, para realmente estarmos para que nós podemos Te agradar. Porque nossa intenção é sermos encontrados como servos bons e fiéis daquilo que o Senhor nos confia. A Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem é: Não desista frente ao desânimo. E a passagem a ser lida é 2 Coríntios 4, 16 a 18. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Hoje vamos abordar sobre desânimo. O desânimo ocorre conosco? Sim. O desânimo é pecado? Não. Mas é uma manifestação humana que nos incomoda. E que Paulo fala em 2ª carta de Coríntios 4, de 16 a 18. Ele diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Desânimo. Você já teve desânimo? Você esteve desanimado em algum momento? Desânimo ou ânimo. A palavra ânimo, ela vem do latim animus, que quer dizer espírito, alma, intenção, princípio vital, intuito. E o desânimo? É o contrário. Mas na língua grega, algumas coisas não são totalmente o contrário exatamente daquilo que se é. Ela traz um pouquinho mais. O latim né? Desânimos, sem alma, desalento, apatia, nada nos motiva. É impossível não sentir desânimo na vida, mas muitas pessoas confundem isso com pecado. Talvez o desânimo pode se tornar pecado se ele continuar ali, porque em cima de um sentimento de desapontamento, você pode gerar outros sentimentos que façam com que você peque. Mas o desânimo ele é inerente ao ser humano. Ele é inerente à natureza humana. Os médicos, a ciência diz que você começa a morrer desde o momento em que você nasce. Nasce aquele bebezinho bonito, rosadinho, ou moreninho, ou branquinho, ou seja que cor for, não importa, mas ele nasce com saúde, ele nasce belo. Não, Carlos, todo bebê quando nasce não é bonito. Tá, você entendeu o que eu quero dizer, né? Devido às proporções, depois de limpinho e tudo mais, como um bebê que vem nos braços dos pais, aquele momento em que ele está normal, constituído, bonito. O que acontece? Ele está bonito. Mas conforme os anos vão passando, ele vai crescendo, ele vai sofrendo ações da terra, vai sofrendo ações do sol, a pele vai mudando, tudo vai mudando. Ele alcança o estágio de criança, depois de jovem, adolescente, adulto, maduro e começa a ficar ancião. Ele não é igual quando está bebê. Ele vai sofrer a deterioração do tempo. O corpo vai, porque ele está decaído. E se o corpo está decaído, assim também a sua mente está decaída. A ciência diz que usamos até 10%. Antigamente era 3%, 4%. Não sei em que porcentagem está.
Mas sabemos que a maioria do potencial cerebral ainda não foi descoberto. E ainda não se sabe por que não se pode aproveitar. Nós sabemos. Estamos decaídos pelo pecado. Houve um problema lá atrás, que o Senhor já consertou através de Cristo. Mas temos que conviver com esse sentimento que nos aplaca por vezes. Mas é interessante que na Bíblia as histórias de pessoas enfrentaram as mesmas coisas que nós. Sim, pessoas que tinham muita coragem, muita fé. Outros talvez com medo e com até uma certa dose de incredulidade, mesmo assim, se impuseram a fazer o que Deus queria. E foram bem-sucedidas. Então, quando a vida fica difícil, essa perplexidade que nos acerca, ela vai se traduzir muitas vezes em desânimo, porque não vamos conseguir tudo o que queremos, no momento que queremos, da forma que queremos. Existe um processo. Algumas coisas vêm mais fácil, outras requer mais esforço, mais estudo, mais empenho, mais tempo. São problemas no trabalho, são problemas na escola, são problemas na vida familiar, ou na vida conjugal, ou na vida social, ou até mesmo na igreja. Muitos problemas ocorrem. Alguns a gente supera, outros a gente não supera tão fácil. E aí vem, muitas vezes, o desânimo. Então, no momento em que você está desanimado, e esse desânimo alcança uma proporção muito grande, a gente tem vontade de jogar tudo para cima. A gente não quer negar Cristo. Mas a gente fala, vem na mente, eu não vou fazer mais nada. É interessante que, quando Jesus perguntou aos discípulos, né? Porque quando ele foi um discurso mais duro com o povo que o rodeava, ele falou, duro esse discurso, quem que pode suportar? Ele disse, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E ele virou para os discípulos depois e perguntou, e vocês também querem me abandonar? Ele falou, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, Jesus conhecia muito bem o que o homem ia passar, ele passou por isso. Mas o importante é a gente se apegar e continuar direcionado em Deus e na sua palavra. Eu quero destacar aqui três personagens. Vou tentar ser o mais breve possível, para não ser cansativo. Jó, Paulo, o apóstolo, considerado o apóstolo dos gentios, e Jesus. Esses três personagens sentiram também o que nós sentimos hoje em dia. Jó é um exemplo claro, era homem temente a Deus. Porém, em certo momento, ele perdeu tudo que ele tinha. Primeiro ele perdeu os bens. Depois ele perdeu os filhos. Os 7 filhos mais as 3 filhas. E só ficou a esposa dele. Depois ele perdeu a saúde por completo. Mas não obstante a isso, mesmo quando tudo estava escuro e o desânimo o assolava, ele não perdeu a fé em Deus. E isso é claro quando a mulher fala, você ainda continua servindo esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Falou, és louca. Não aceitaremos o dia mau, somente o bom? Muita sabedoria. Mesmo não entendendo os propósitos do Senhor no final de sua jornada, o Senhor, Deus, o curou. Restituiu em dobro os seus bens e restituiu os 7 filhos e as 3 filhas. Ele teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mostrando que vale a pena permanecer firme. Não pelo que ele ganhou. Não pelo que ele ganhou. Mas porque a partir da experiência dele, ele experimentou, através da experiência, ele andou com Deus. E ele entendeu realmente quem o Senhor era. Paulo, da mesma forma, passou por muita coisa. Ele é um ótimo exemplo de dificuldades que foi perseguido, foi preso, foi açoitado. E vou lembrar, açoite é com a ponta dos dentes de carneiro, que é para dilacerar as costas, tá? Não é chicotinho só não. É para arrebentar mesmo. Sofreu naufrágio, passou fome, passou frio. Já passou frio?
Quando eu estava estudando essa palavra, mas na hora, 1988, julho de 1988, eu não conheço frio igual a esse, a não ser na Argentina. 0 graus à meia-noite, no dia 25 de maio de 2005. Estava lá com a Vivi, comemorando a independência da Argentina, que a independência da Argentina, 25 de maio, é o dia do aniversário da Vivi. E nós fomos lá passear, ver os parentes, e vamos lá comemorar. E falei, Jesus, que frio, hein, Vi? Essa aqui é minha terra. Eu estou na minha praia. Eu falei, eu sei. Mas em 88 o frio estava igual. Estava. Acho que era 4 graus positivos. Naqueles eucaliptos da João Jorge, no 8º BPM, e o frio foi terrível. Foi terrível. Tanto que marcou, para mim, até a data. Tem coisas que marcam a nossa vida, mas é bom isso. Porque isso nos caleja, nos faz dar valor às bênçãos que Deus nos proporciona. Não só, as dores fazem com que a gente valorize mais a vida. Os desânimos que passamos nos ensinam a ver o quanto dependemos de Deus. E Paulo demonstrava isso. Mas o Senhor o fortalecia em tudo. Ele diz assim em 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Em tudo somos atribulados. Isso está no papelzinho que eu dei para vocês, tá? Que é para vocês não perder tempo aí, no sentido de procurar e perder o foco. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Por falta de pregação de santidade em muitas igrejas, tem muito crente mimimi. Ai, por que isso está acontecendo? Eu sou filho de Deus. Por que isso está acontecendo? Deus é o dono do ouro e da prata. Por que eu não estou sendo abençoado? Ué, mas como Deus não abençoa? Toda glória preenche a terra. Nós cantamos aqui, mas é duro sentir isso em meio ao desânimo, em meio à luta. Mas você sabe que se não fosse a glória do Senhor transmitida ou exemplificada pelo Espírito Santo na terra, a terra já tinha sucumbido. Deus teria que queimá-la. Ou trazer outro dilúvio. Porque foi assim. Por que você acha que Deus trouxe o dilúvio e teve que renovar? Porque a terra estava tão corrompida que ele falou, não tem mais como. Não que ele não tivesse como fazer, mas ele optou por essa atitude de purificar a terra. Por isso que quando Moisés encontra Jesus na sarça, ele fala, tira as tuas sandálias, porque onde você pisa é santo. Existe um segredo espiritual aí sobre a purificação até de todas as coisas, não só dos seres humanos. E Deus respeita. São leis que ele respeita e que ele cumpre. Então é interessante a gente ver que Paulo, aqui, por tudo que ele passou, Deus estava purificando ele. Ele tinha muitos problemas. Ele tinha um espinho na carne, o qual ele pediu cura e Deus falou, não, você vai ficar com isso. Eu sei que eu estou onde eu estou, da forma como eu estou, porque se não fosse da forma como eu estou, onde eu estou falando de igreja, eu estou falando de ministério, eu estou falando de convivência com Deus, eu não teria aguentado servir a Deus. Eu iria sucumbir. Deus sabe o nosso limite, Ele sabe a sua psique. Ele conhece a sua personalidade. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde é possível para você. Eu sou a videira, João 15. Vós sois os ramos. Lá no 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Carlos, mas essa dependência se acaba com a minha autoestima. Você tira de mim, querido. Não pensa além do que convém. Gálatas 6, nós lemos agora. Glorie-se em si mesmo naquilo, olhando para você, falando, Pai, obrigado porque o Senhor me fez do jeito que eu sou, até onde eu cheguei, a maturidade que eu tenho. Por favor, Pai, continua me amadurecendo mais. É o pensamento humilde que nós temos que ter frente a um Deus perfeito, frente a um mundo difícil. Paulo era assim. Ele não se deixou acreditar, deixando frases, ele não deixou que a fé dele se abalasse. Tanto que ele deixou uma frase motivadora que perdura até hoje. Combati o bom combate, corri a carreira, né? Ou completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,17.
A fé é requisito indispensável para você combater o desânimo. De sorte que até pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17, como que você adquire fé? É de ouvir a palavra, é de ler. Carlos, tem hora que eu vou ler, mas não tenho vontade. Claro, desânimo é uma manifestação humana. Se você olhar para ela, você não vai fazer nada. Mas se você pegar a sua inteligência e falar, eu vou ler essa palavra, porque a letra pode matar, mas o Espírito vivifica ela na minha mente e faz cair no meu coração e me transforma. Até porque o seu desânimo vai falar, mas você está lendo sem vontade. Se é que desânimo tem identidade. Mas é o que governa a sua mente naquele momento. Então, desgoverna isso na sua mente e faz o contrário. Faz em doses paulatinas, faz pouco a pouco. Eu sempre fui o cara que queria pegar alguma coisa, destrinchar até o final. Porque a gente aprendeu assim nas ocorrências. Se você atende uma ocorrência, você resolve ela até o final. Se você atende uma ocorrência policial, você resolve ela até chegar no distrito. Só que com Deus, algumas coisas você vai ter que se empenhar um pouco mais. Outras, Deus vai falar assim, medita na minha palavra dia e noite. Porque a tua carne não aguenta a minha palavra de uma vez. Medita na minha palavra dia e noite, tomando cuidado de fazer tudo o que está escrito nela. Você não consegue guardar tudo e cumprir tudo de uma vez. Você vai cumprir um pouco aqui, outro pouco amanhã, depois mais um pouco, depois mais um pouco. E depois você vai ver que aquilo era tão pesado no começo, já não está tão pesado depois. Porque você permitiu que teu espírito ganhasse força, tua alma sossegasse e a carne se aplacasse. Não tem jeito, não tem outra forma. O desânimo vai vir. Como é que você vai lidar com ele? Jesus é esse exemplo, é o terceiro exemplo. Vivenciou momentos difíceis em que seu ânimo era provado. Quando é que ele foi provado no seu ânimo? 40 dias no deserto, com fome, com frio. Deserto não é fácil, é calor escaldante, à noite frio. Mesmo que ele tivesse agasalhos ali para ele se virar no deserto, nos 40 dias ele sofreu. Você acha que não houve desânimo? Você acha que não houve vontade de parar e falar, deixa eu acho que eu vou fazer esse jejum mais tarde? Com certeza. Mas ele ficou firme ali. Primeira coisa que o diabo não foi oferecer bens e fazer com que se ajoelhasse. Ele falou, tá aqui, come. Come aqui as pedras aí, ó, só transformar. Ele ataca aquilo que mais aplaca você, a tua carne. E ele fala a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas tudo que sai da boca do Senhor. E assim ele prosseguiu, quando ele falou, pula do templo aí. Está escrito que os ajudantes vai te salvar. Não tente o Senhor teu Deus. Então é o seguinte, tudo é meu, vamos fazer o seguinte, um combinado aqui. Você me serve e tudo isso aqui você comanda. Você só serve a mim. Não, Senhor, só a Deus você dará culto. Arreda-te daqui. E quem tirou o desânimo dele? O Senhor, através dos anjos que o serviram. Eu diria assim que há duas outras passagens, mas eu não diria que ele ficou desanimado, mas ele ficou bravo. Geração incrédula e perversa. Quando trouxeram o menino que caía no fogo, caía na água, provavelmente um problema epilético. Enfim, não era fácil lidar com a falta de fé de quem os rodeava. Mas ele repreendeu e curou. Em outro momento, o comércio no templo. E ele virou as mesas mesmo. Não era fácil manter o ânimo no ministério dele. E no Getsêmani, o que dizer? Não precisa nem dizer, né? Senhor, se o Senhor pode, afasta de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero. Eu não quero olhar para o meu desânimo, eu não quero olhar para o meu cansaço, eu não quero olhar para o meu desgaste, eu não quero olhar pela tribulação e pela opressão espiritual tremenda de carregar a terra sobre as minhas costas. Eu quero olhar para o que o Senhor quer que seja feito. E assim ele prosseguiu. São 3 exemplos incontestáveis de que tiveram momentos de desânimo, momento em questionamentos, momento de dor, momento em que ele queria jogar tudo para cima, mas se manteve focado, porque sabia que Deus ia dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Às vezes ficaremos cansados e tristes em nossa jornada aqui na terra, mas as palavras de Deus nos prometem a vitória se continuarmos acreditando até o fim. Quando as coisas ficarem difíceis para você,
Lembre-se das histórias de fé e esperança que a Bíblia nos apresenta. Siga os bons exemplos que ali estão. Somente em Hebreus 11 você tem um resumo completo de todos os heróis da fé. Desde Gênesis até aquelas cartas de Paulo. Deus nos dará força e nos animará. Mateus 11 é claro. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não fala do fardo e do jugo. Ele fala, aprendei de mim. Para que você vença o desânimo, para que você tenha refrigério, você precisa se debruçar. Você precisa mudar o seu ego. Você precisa admitir que Deus está quebrando você naquilo para te deixar você melhor. Ele está podando o ramo que você é, para que você cresça com mais força. Então ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis refrigério para a vossa alma. Assim é Deus. A jornada da fé é difícil, mas Deus nos dará a vitória. E aí você tem vários versículos em que essa vitória é prometida por Deus. Porém, todas elas que estão aí nesse papelzinho que eu deixei com os versículos, ele diz, se perseverar até o fim. Jó perdeu tudo, mas recebeu tudo de volta no final. Mas maior que ele foi Jesus. Maior do que Jó foi Jesus, que deixou a sua glória, por vontade própria, viveu num mundo corrupto para nos dar maior dádiva que pode existir, a comunhão com Deus e a vida eterna. Ele conseguiu isso para nós. Se Jó é um exemplo de resiliência e de insistência, Jesus é muito mais. Paulo e outros grandes personagens bíblicos serviram e sofreram pelo Evangelho, seres humanos falhos, como eu e você, mas Jesus, sim, Jesus Cristo é perfeito. E o maior exemplo de que nunca devemos desistirmos da caminhada com Ele. Foi até o final. Jesus carregou uma cruz pesada. Você já furou com espinho de laranjeira? Ponte agudo, terrível. Outro espinho igual é a da primavera, uma flor muito bonita. Ele finca ali e fica como se fosse uma picada de abelha. Esses espinhos são terríveis, são os espinhos cravados na testa de Jesus. Chicoteado, com aquele chicotinho com as pontas de dentes de carneiro. Humilhado, injustiçado. Foi muito sofrimento o que Jesus passou. Quase que inimaginável para nós. Mas não parou de fazer o que Deus queria. Você também não vai parar. Não importa o quanto esse desânimo te incomode. Ele será vencido pela sua insistência, por você querer Deus e continuar com Ele. Isso nos ensina que mesmo quando as coisas estão muito ruins, Deus está sempre conosco, dando força e cuidando de nós. Carlos, eu sei, tá, mas eu queria sentir isso mesmo, tem hora que eu não sinto, eu estou encerrando a pregação, tá? Então nesse papelzinho aí tem o Salmo 34, 15 e 19. Se você quiser ir por ele, senão eu vou abrir aqui. Será que Deus realmente é assim? Porque veja bem, a palavra de Deus é a verdade dele, ele não mente. Jesus não falou, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para que onde eu estou, você esteja também. Beleza. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Ele fala ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele chama eu sou. Eu e o Pai somos um. Isso são verdades. O inferno existe? O inferno não existe? Ele falou da parábola do Lázaro. Não existe. Se Jesus falou e ele não mente, ele é a verdade, então é melhor você não descartar isso também. Agora aqui, Deus mostra o seu amor. Eu já li esse salmo, mas e aí? Salmo 34, 15 a 19. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu amor. Olha a declaração de amor que Deus está fazendo para você. Estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Então não se preocupe com quem está praticando o mal. Ele vai colher. Não queira o mal dele. Somos tentados pelo mal que nos cerca, pelas pessoas más nessa terra.
mas o Senhor cumprirá aqui. Se ele continuar no mal, ele vai acabar mal. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ó, aprendei de mim, manso e humilde de coração. Tá vendo? Não tem jeito. Tá fechadinho aqui, ó. Tem o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Em outras versões, espírito desanimados. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Se a palavra é verdade, Deus não mente, Ele está perto de você. Ele está perto de mim. Mesmo no momento de maior dor, de maior dificuldade, Ele está perto de você. Ele não se agrada da tua dor, mas Ele quer que você se mantenha firme. Ele quer que os seus desânimos sejam combatidos com fé e com atitude, de continuar lendo, de continuar orando, de continuar intercedendo, de continuar insistindo e ficando firme, porque Deus vai te dar o que você quer. E talvez não da forma, talvez não no momento, mas Ele vai te dar, porque Ele te ama e Ele tem pensamentos de bem para com você e para comigo. Pensamos o desânimo, que é uma manifestação humana normal de todos nós. De que forma? Buscando ao Senhor, buscando fazer o que Ele quer. Eu guardei as 3 frases aqui no rodapé de uma das slides que a Vivi passou. Tenha fé, obedeça a Deus e ajude o próximo. Você combate muito bem o desânimo. Carlos, eu vou estar desanimado e vou ajudar? Vai. Porque você vai ver que quando você ajuda o próximo, Deus te ajuda naquilo que você quer. Você não fará por interesse, mas você fará porque você tem que representar a Deus na terra. Você tem que representar a Deus. Se alguém olhar para você e falar, nossa, mas você está nessa situação, tal, e daí? Jó não estava numa situação horrível durante 6 meses? E ele blasfemou, ele manteve firme com Deus. E olha o que Deus fez. Então, crente não é aquele que vive na teoria da prosperidade, é aquele que vive na teoria da paz com o Senhor, na certeza da vida eterna, na certeza de que Ele tem uma vida maravilhosa depois dessa. Mas desde aqui e agora, Deus já começa a melhorar a nossa vida, até que nós alcancemos a varonidade o valor de homem perfeito na vinda do Senhor. Essa é a nossa fé. É isso que combaterá o nosso desânimo. Amém? Querem se colocar em pé, igreja? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque é ela que nos anima, é ela quem nos habilita, é ela quem nos ajuda, que nos ergue, que não nos deixa prostrados, como diz Paulo, que não nos permite ser destruídos, porque o teu Espírito está em nosso coração. A marca do sangue do Cordeiro nos protege, o inimigo não tem como nos tocar. É claro que ele joga suas setas, ele coloca situações, ele tenta se aproveitar das nossas brechas. Mas louvado seja o Senhor, Pai, que nos avisa, que nos instrui, que nos dirige, que nos protege e que nos livra do mal. Obrigado a Deus pela Tua palavra, que nos ajuda, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque não é o desânimo momentâneo que nos abaterá frente à glória que nos está guardada. Não por causa de nós, mas por causa do amor a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Em nome de Jesus. Amém.